Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Hoje, especificamente, nós vamos começar a trabalhar com a apostila, os conteúdos que envolvem a apostila. E a gente vai começar aí pelos conceitos básicos. A primeira coisa que o livro apresenta, essa apostila apresenta, é uma placa-mãe de um computador desktop. Só dar um destaque para essa placa-mãe aqui para mostrar para vocês os componentes dessa placa-mãe, né? Aqui na lateral esquerda, você tem aqui em destaque, os conectores de teclado e mouse, que a gente chama de PS2, que é esse e esse aqui, do lado na lateral aqui, esses dois aqui. Eu tenho aqui um VGA, um conector VGA de saída de vídeo, Aqui eu tenho, não dá para ver direito, mas parece algum USB, portas USB. Aqui é placa de som, do computador, entrada e saída de áudio. Aqui também pode ser USB ou pode ser outro tipo de porta, não dá para ver qual que é. Aqui muito provavelmente é Ethernet, que eu tenho nessa placa do computador. Aqui eu tenho os slots de memória RAM. A gente chama de slot porque slot, a tradução para o português é fenda, E você tem aqui os encaixes em que você encaixa o módulo da memória RAM. Esse módulo de memória a gente chama ele de DIMM. Especificamente, esse módulo aqui é um SOL DIMM porque ele é um DIMM menorzinho, tá? É um small DIMM que a gente chama. É um módulo de memória small. Para computadores desktop, existem dois tipos de módulos, Você tem esses módulos convencionais, que é o tamanho normal, que é o DIMM, simplesmente. E você tem aqui também o SOL DIMM. Aqui você tem o socket do processador, algumas pessoas falam socket, Essa estrutura aqui eu encaixo o processador. E nessa base aqui de plástico preta, eu encaixo o cooler. O cooler é o componente que resfria o processador. Aqui embaixo eu tenho aqui um dissipador de calor, muito provavelmente é um CI, um circuito integrado que tem aqui embaixo, que faz a comunicação ou com a memória RAM ou com algum dispositivo de alta velocidade, de alta performance. Eu digo isso porque ele tem um dissipador de calor, então significa que é um circuito, um CI que esquenta muito. Aqui eu tenho um controlador que faz, a gente chama de ponte sul, esse via aqui é um circuito ponte sul, que faz a conexão com os periféricos, inclusive com esse periférico aqui, que é um PCI. Aqui eu posso encaixar uma placa de rede extra, algum componente específico, algum tipo de placa específica no computador, eu encaixo no barramento PCI aqui, no slot PCI. Por que é slot? Da mesma forma que você tem o slot de memória RAM, aqui você tem uma fenda em que você encaixa o hardware, À direita aqui eu tenho portas SATAs, portas seriais ATA, que serve para eu conectar, por exemplo, HD e SSD, Aqui eu tenho uma porta serial. Aqui as unidades CD e DVDs antigas, a porta paralela, elas utilizam essa conexão paralela para transferência de dados. Aqui muito provavelmente eu tenho o BIOS da máquina, que é o software básico dela, Ela faz o computador funcionar ali, sem ser o sistema operacional, um circuito que tem lá um código interno, gravado já previamente definido. Eu não altero o BIOS. Nas placas mais modernas eu já consigo fazer uma atualização do BIOS. Aqui eu tenho a conexão de energia e eu tenho outros componentes, capacitores, resistores, relés que fazem parte dessa placa-mãe, mas basicamente essa que é a ideia aqui da placa-mãe. Então a apostila traz essa placa-mãe para simbolizar o início aí do nosso estudo de hardware, arquitetura e organização de computadores. Você tem esse conceito de hardware, mas a gente está mais focado, nos componentes com processador, memória RAM, dispositivos de I/O, input, output ou entrada e saída. Continuando aqui na nossa apostila, aqui ele define informação. Finalidade básica de um computador é de realizar operações com informações em formato digital. Esse termo informação eu vou trocar por dado,
Porque informação é quando você tem um conjunto de dados e esse conjunto de dados te traz um conhecimento. Aí você tem uma informação. Nesse caso específico aqui, como a gente está muito baixo nível, a gente está trabalhando com dados. É evidentemente que esses dados vão gerar informação. Eu tenho um dado analógico e tenho um dado digital. No caso dos computadores, a gente utiliza dados digitais. Mas só para exemplificar o que seria um dado analógico, na natureza, todo tipo de dado ou informação pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. É possível distinguir uma cor verde que esteja um pouco mais clara de outro tom de verde, em uma variação quase infinita de tons. Dependendo da quantidade de dado que você tiver, você tem várias tonalidades de uma mesma cor, né? Isso a gente consegue visualizar. Pode-se distinguir um som mais alto de um outro som, né? Assim como perceber quando o ambiente está mais claro do que outro, e assim por diante, né? Todo esse tipo de informação é conhecido como informação analógica, de acordo com Torres 2001 aqui. Os sinais analógicos citados são lidos de forma direta sem que seja necessário ocorrer qualquer tipo de decodificação complexa ou compreendê-los. Aqui essa figura, ela mostra transferência de dados analógicos. Quando você tem aqui um transmissor, ele colocou como exemplo um computador, que está enviando dados para outro computador de forma analógica, você pode ter uma interferência e prejudicar o sinal. Às vezes a informação que chega não é a mesma que foi enviada. Então, só um exemplo aqui de transmissão que ele está mostrando. Você tem informação digital ou dado digital, dispositivos eletrônicos no processamento de informações trabalham com o sistema binário. No sistema binário, ao contrário do sistema de numeração decimal que utilizamos, a gente utiliza o sistema de numeração decimal, 10, 20, 30, 100, 1000, Essas são informações com caráter decimal. No sistema binário, há só dois tipos, que é o 0 e 1, E nisso há uma grande vantagem. Qualquer valor diferente desse será completamente desprezado por um circuito eletrônico, por um dispositivo eletrônico, Gerando confiabilidade e funcionalidade. Esse sistema também é chamado de sistema digital. Cada algarismo, binário é chamado de bit. Bit é essa contração de binary digit, um dígito binário. Então, continuando aqui, a vantagem do sistema digital sobre o analógico é que as informações, os dados, são gravados em forma de números. No caso de um CD, por exemplo, o que é gravado não são as músicas ou sons, mas sim números binários, zeros e uns. Com isso, é como se utilizar mecanismos de correção de erros, a fim de verificar a integridade dos dados, tornando mais confiável. Essa questão de verificação de erros, ela é bem interessante. Quando você faz, eu vou usar esse exemplo aqui, Aqui eu tenho uma transmissão de dados de forma digital. Eu tenho um transmissor enviando esse conjunto de zeros e uns aqui para um receptor. 101, 10101. Esse é o dado que está sendo transmitido. E o que chegou aqui no receptor não foi esse. Se você tiver um mecanismo de checagem do valor recebido, o receptor pode chegar e falar, olha, não bateu. A checagem foi realizada e o dado que você me enviou, ele está errado. Por favor, mande novamente. Então, o receptor pode pedir uma retransmissão. E aí tem protocolos que controlam essa retransmissão. Por exemplo, protocolos de janelas deslizantes. Isso quando vocês estiverem trabalhando com a disciplina de redes, vocês vão entender como que acontece essa transmissão de dados pela rede e como é que funciona esse mecanismo de correção de erros ou de checagem para ver se os dados estão chegando de forma correta. Vou mostrar como exemplo aqui para vocês. Tem aqui o checksum, que é um protocolo basiquinho que faz essa verificação. Vou pegar aqui e mostrar para vocês, só um minuto.
Deixa eu habilitar aqui a janela. Deixa eu habilitar isso. Já habilitei a janela aqui do navegador. Isso. Deixa eu colocar aqui o checksum. Deixa eu colocar no wiki aqui. É um mecanismo de detecção de erros, né? É soma de verificação, que é a tradução, né, dessa soma de verificação aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, como é que é o funcionamento, rapidamente aqui. Checksum, soma de verificação, é um código usado para verificar a integridade de dados transmitidos através de um canal com ruídos ou armazenados em algum meio por algum tempo. Então você faz uma checagem, uma conta do dado quando ele é enviado. Isso é feito calculando a soma de verificação dos dados antes do envio ou do armazenamento deles e recalculá-los ao recebê-lo ou recuperá-los do armazenamento. Se o valor obtido é o mesmo, ok, né? Eu consegui fazer a soma dos bits, então tá ok, bateu com o valor que foi transferido. As informações não sofrem alterações e, portanto, não estão corrompidas, né? Então tem essa lógica aí de checksum ou soma de verificação que serve para poder verificar se a transmissão de dados digitais ela está correta ou não. Retomando aqui o nosso estudo, eu tenho nessa nossa aula aqui os números, continuando, eu tenho os números binários. Um pouco sobre eles, né? O que são esses números binários? Esses números binários vão acompanhar vocês ao longo da execução do curso, né? Do curso de vocês. A gente vai ter sempre um contato em diversas disciplinas, né? Com os bits, né? Com os números binários. Conjunto de algoritmos binários ou bits formam palavras binárias, sendo que cada casa binária só poderá ser preenchida com 2 algarismos, 0 ou 1, enquanto cada casa decimal pode ser preenchida com 10 algarismos, de 0 a 9. No caso dos bits, eu posso colocar 2 valores, 0 ou 1. No caso dos decimais, eu posso colocar 10 valores, de 0 a 9. As palavras binárias recebem nomes especiais, né, conforme apresentado aqui embaixo. Por exemplo, um nibble são 4 bits. Um byte são 8 bits. Uma palavra ou word são 16 bits. Double word são 32 bits e quad word são 64 bits. O número máximo que pode, essas variações aqui eu vou mostrar para vocês como que ele chega nessas variações. O número máximo que pode ser expresso por uma palavra binária é determinado pela quantidade de bits que ela é formada. Por exemplo, como um byte ele possui 8 bits, é possível representar 256 números, ou seja, 2 elevado a 8 números, que dá 256 números. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Para exemplificar essa lógica aqui, eu vou usar uma calculadora. Essa calculadora que eu vou utilizar é a calculadora padrão do computador, porém, eu vou acrescentar nessa calculadora aqui, deixa eu capturar ela aqui, vou mudar a forma de apresentar ela e vou colocar ela no formato de programador. Tá? Vocês vão ver aí que ela muda o formato dela. Deixa eu ver se está ficando bom aqui. Isso, beleza. Então tá aí, ó. Essa é uma calculadora de programador. Aqui, ó, eu vou colocar nessa calculadora, só para mostrar para vocês, ela sendo executada. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu vou digitar aqui, eu vou digitar aqui o primeiro, 8 bits. Se você observar, ó, eu digitei 4 bits até agora. 4 bits é o valor 15 decimal, tá? Tá aqui a representação, ó. Aí deixa eu só apagar aqui, ó. O 1 é 1 decimal. 1 com 1 é o 3 decimal. Se eu colocar mais 1, eu tenho 7. Se eu colocar 1 e 0, eu tenho 2 decimal. Eu consigo fazer essa transformação. Com 8 bits, o último número que eu consigo gerar é esse aqui, ó, que é o 255.
Então, mais o 0 dá mais 1. Então, eu consigo gerar 256 números com 8 bits. A calculadora do programador, ela permite eu fazer essa identificação aí. Se eu utilizar mais, se eu utilizar, por exemplo, 16 bits, eu já consigo gerar 65.535 mais o 0, ou seja, 65.536 números. Isso corresponde, só mostrando para vocês aqui, para ilustrar, né? Eu tenho aqui uma palavra de 16 bits que permite 65.536 variações, né? Então, a palavra de 16 bits, eu posso ter 65.536 números decimais, né? Nessa representação. Então, a calculadora de programador permite eu fazer essas operações, até mesmo operações entre bits, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, a calculadora de programador. Eu vou colocar aqui, eu vou apagar, eu vou colocar aqui, fazer uma operação aritmética, porque o computador trabalha dessa forma. Eu quero esse número aqui, esse número aqui é o 3, mais, certo? 3 de novo. Aí deu esse número aqui, o resultado foi 110, que equivale ao 6 decimal. Então, as operações aritméticas, subtração, adição, multiplicação, elas funcionam da mesma forma, né, nos números binários, né? Então, eu posso usar uma calculadora para fazer isso. Dá um exemplo aqui, 3, né, que é 11 em binário, né, fazendo essa analogia, vezes 3 de novo, né? Eu dei esse número aqui, que é o 1001, que é o 9, a representação. Então, 3 vezes 3 é o 9. Então, eu consigo, né, fazer operações em cima de números binários. Todas elas, adição, multiplicação, subtração, né, divisão, todas elas em cima dos números binários. Eu também posso trabalhar com números negativos, né? Numa calculadora científica, por exemplo, aqui eu estou negando, aqui ele vai dar o número menos 9, mas é porque ele está usando mais registradores aqui, ele está usando vários números aqui para representar um negativo. Mas eu tenho como representar números negativos aqui, fazer a negação dos números, né? Ficou um pouquinho grande nesse exemplo aqui que eu usei, mas a gente vai trabalhar com isso depois. Tá? Então era só um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês a respeito dos cálculos, né? E aonde chegar nesses valores exorbitantes aqui. Por exemplo, uma palavra de 64 bits, eu tenho aqui 18, quinquilhões, né? Deixa eu fazer essa conta aqui, Aqui eu estou na casa dos 500 mil, 709 milhões, 73 bilhões, 744 trilhões, 446 quatrilhões, 18 quinquilhões de variações quando eu trabalho com 64 bits, né? Então é só para mostrar para vocês, ilustrar isso. Continuando aqui, o sufixo K, ele representa quilo, né? Por exemplo, vou no açougue e peço lá 1 quilo de carne, né? Isso significa 1000 vezes, 1000 gramas. Na verdade, a gente abrevia, mas o certo seria você chegar e pedir 1 quilograma de carne, né? Por quê? Porque a unidade de medida de peso convencionada para o Brasil é grama. Quilograma é só uma... a gente chama isso de regra de potência, né? Eu estou potencializando aquele número e eu coloco o K no meio para ficar mais fácil. Mas basicamente o certo seria você chegar lá e falar assim, não, me arruma 1000 gramas de carne, né? Eu vou levar, vou comprar. Aí a gente abrevia, coloca a palavrinha quilo, não, me arruma 1 quilo de carne, que equivale a 1000 vezes, né, 1000 gramas. A mesma coisa serve também para as unidades de medida de distância, o metro, né? Por exemplo, você fala de uma cidade a outra, você fala a cidade daqui lá são 400 quilômetros, né? Na verdade, você não fala 400 mil metros. O certo seria você falar isso, aí o ser humano convencionou que K é vezes 1000, então você pode dividir 400 mil por 1000, que vai dar 400 quilômetros, né? Porém, em binário tem uma diferençazinha. Em binário,
não significa, quilo não significa 1000 vezes. Quilo significa 2 elevado a 10 vezes, que dá quase 1000, mas não dá 1000, dá 1024. Quando você pega 2, se eu colocar numa calculadora aqui só para mostrar para vocês, aí aqui ó, vou voltar ela para decimal, tá? Então essa calculadora agora ela tá decimal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltei ela aqui para decimal, deixa eu zerar ela, beleza, né? Aqui agora não tem elevado, então eu vou ter que mudar aqui para científica. Deixa eu colocar aqui a calculadora no modo científico. Beleza, aqui agora tem, deixa eu ver se tem aqui ó. Quando eu pego 2 elevado, aqui eu coloco, né, elevado a 10, ó, vocês vão observar que eu represento 1024, né? É diferente em computação, nos números binários, o quilo não é 1000 vezes. Para ser mais preciso, em computação a gente tem que ser preciso, equivale a 1024 vezes. Essa é uma informação importante, porque isso vai dar resultado diferente quando eu mostrar para vocês por exemplo, o mega ou o giga, né? A gente vai ver que esses valores eles mudam, né? Então, retomando aqui nossos slides. Então, ó, o sufixo quilo em decimal representa 1000 vezes, em binário ele representa 2 elevado a 10 vezes. Portanto, né, 1 kilobyte representa 1024 bytes. 2 kilobytes representam 2048 bytes e não 2000 bytes. Essa é só uma diferença. E assim sucessivamente. Do mesmo modo, o sufixo mega. Mega representa, ao invés de ser 1000, né, representa 1 milhão de vezes. Essa que é a ideia do mega. No caso específico do mega para byte, é 2 elevado a 20 vezes. Então, eu tenho aqui 1048.576 bytes. Então, 1 mega equivale a 1.048.576 bytes. Essa que é a ideia. Então, a gente tem que ter essa em mente. Por quê? Porque memória RAM é medida em megabytes, em gigabytes, em kilobytes. O tamanho de um HD também é medido em megabytes, kilobytes, gigabytes. A taxa de transmissão da sua internet, ela também é medida em kilobits, megabits, gigabits, um pouco diferente de bytes, no caso específico de internet, taxa de transmissão, que não é medido em bytes, é medido em bits. Então, a minha internet aqui da minha casa é 250 mega, isso significa que você faz um download a 250 megabits por segundo, né? E você tem também a representação do sufixo giga e até mesmo do sufixo tera, né? O sufixo giga representa 2 elevado a 30 vezes, que dá 1.073.741.824 bytes, né? Se for um exemplo relacionado a bytes. Essa tabela aqui, a tabela 1, ela representa cada uma dessas medidas, né? O dia a dia nosso é até tera. Ah, meu HD tem 2 terabytes. Então, seu HD tem a capacidade de armazenar 1.099.511.627.776 bytes. Essa é a capacidade do seu HD de 1 tera. Depois tem peta, hexa, zeta e iota que não são utilizados, né? Então, frequentemente aí, mas o PETA tem supercomputadores que têm essa capacidade de armazenamento na casa dos PETA, isso pode acontecer. Potência de 10 é um pouco diferente, né? Que aqui a gente está falando potência de 2, aqui é potência de 10, é tudo na casa sem ter esses números a mais, 24, 48 mil, 73 mil, milhões, né? 99 bilhões, porque isso aqui faz diferença, né? Na hora que você põe 2 elevado a 40, olha o tanto de informação que você tem a mais aqui, né? Então ele está fazendo uma comparação na potência de 10. O byte é a palavra binária mais utilizada, principalmente porque os microcomputadores passaram a ser largamente utilizados da década de 70 para cá, conforme apresentado para vocês na nossa primeira aula, né?
Um byte representa 8 bits, é a composição de 8 bits. Né? Então, o pessoal da internet mudou o negócio, tudo é em byte. A gente sabe que byte é 8 bits, mas o pessoal da internet colocou que a taxa de transferência dele é 200 mega. Ao invés de colocar 200 megabytes, eles colocaram 200 megabits. Um aspecto, evidentemente, uma questão comercial, né? É muito porque, por exemplo, né, uma internet de 2 megas, se seguisse o padrão de 200 megas, se seguisse o padrão, né, de taxa de transferência, né, se eu pegar 200 megas e dividir por 8, como exemplo, está dando 25 megabytes. O que é melhor? Você vender 25 megabytes ou 200 megabits? Para o cliente final, que é leigo no assunto, ele não entende, para ele é mais interessante pegar olha, a internet dela é 200 mega, mas se esquece de ver que é 200 megabits, né, e não 200 megabytes, fugindo a regra da computação. A regra da computação toda ela é em bytes, né? Tamanho de memória em bytes, HD, SSD, tudo é em bytes. Então tem essa diferença específica aí, beleza? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha preparado para a nossa aula de hoje, essa introdução a esses conceitos aqui, tá? E eu vou parar aqui, na aula que vem a gente retoma com o clock, beleza? É isso.